Você está ouvindo mais um episódio do Pod Conectar, onde comportamento, tecnologia e gestão se encontram, com Daniele, Fabrícia e convidados especiais, Pedro e Isabela. Vamos lá? Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Daniele. E eu sou a Fabrícia. E hoje vamos conversar sobre o comportamento humano nas organizações e o papel da inteligência artificial nesse processo. Por isso, convidamos Pedro e Isabela, estudantes de administração, que vêm se destacando em estudos sobre comportamento organizacional. Sejam bem-vindos. E para quebrar o gelo, se vocês pudessem descrever um ambiente organizacional ideal em uma palavra, qual seria? Olá pessoal, me chamo Pedro. Bom, Fabrícia, eu diria que transparente. Quando as pessoas sabem o que espera delas e têm clareza sobre os valores da empresa, o ambiente fica muito mais saudável e produtivo. Olá, gente, e eu sou Isabela. Eu escolho o colaborativo. A cooperação entre colegas e líderes gera confiança e engajamento, o que reflete diretamente nos resultados. Vamos começar contextualizando. O que é comportamento organizacional e por que ele é tão importante para a gestão? Bom, Fabrícia, comportamento organizacional é o estudo das ações e atitudes das pessoas dentro das empresas. Ele ajuda a compreender como indivíduos e grupos atuam e como isso afeta o desempenho organizacional. É uma ferramenta essencial para melhorar a tomada das decisões gerenciais. Exato, e ele integra aspectos da psicologia e da sociologia e da própria administração. A ideia é entender o ser humano como um recurso estratégico e não só como um número no relatório de desempenho. E como a psicologia contribui para essa compreensão? A psicologia comportamental, por exemplo, nos mostra como os estímulos e reforços moldam o comportamento. Um colaborador reconhecido tende a repetir os bons comportamentos. Isso é um reforço positivo. E as teorias motivacionais também ajudam muito, como Maslow e Heisenberg. Entender o que motiva o indivíduo é essencial para que ele se sinta engajado e produtivo. E agora vamos dar início ao bloco 1, comportamento individual. Pedro, como o comportamento individual pode ser moldado no ambiente de trabalho? Através da cultura organizacional, Fabrícia, das lideranças e dos sistemas de recompensa. Se a empresa reforça atitudes proativas, com feedbacks e reconhecimentos, os colaboradores aprendem a se comportar de forma mais alinhada aos objetivos estratégicos. Isabela, como os líderes devem lidar com as diferenças individuais e estimular o potencial de cada um? Com empatia e personalização. Um bom líder entende que cada colaborador tem motivações e estilos diferentes. A liderança situacional, por exemplo, mostra que é preciso ajustar a abordagem de acordo com cada perfil de cada liderado. Agora falando de comportamento em grupo. Pedro, como a formação e o desenvolvimento de grupos impactam a produtividade e o clima organizacional? Grupos bem estruturados, com objetivos comuns e papéis bem definidos, tendem a ter maior coesão e produtividade. A fase de formação dos grupos, como mostra o modelo de Tuckman, é crucial para o sucesso. Quais os riscos do comportamento em grupo? Como a pressão pode afetar negativamente o indivíduo? O risco do conformismo. Muitas vezes o indivíduo ele se anula para se adaptar ao grupo. Isso pode gerar frustração, queda da criatividade, da produtividade e até desligamento. A segurança psicológica ela é essencial para evitar isso. E os grupos também são espaços de inovação? Quer comentar alguma coisa sobre, Pedro? Claro que sim, Fabrícia. Em grupos diversos e bem geridos, a troca de ideias gera soluções mais criativas. Mas é preciso ter um ambiente seguro para que todos se sintam à vontade para contribuir. Agora que falamos sobre comportamento individual e comportamento em grupo, vamos dar início a uma brincadeira descontraída para integração dos nossos convidados e interação dos nossos ouvintes. Contamos com a participação de vocês nos comentários. Vamos lá? Brincadeira 1. Você em grupo ou sozinho? Agora chegou a hora da gente brincar. Eu vou descrever situações e vocês me dizem como reagem sozinhos e em grupo.
Sem filtro, viu? Eu quero a verdade. Situação 1. Você erra algo no trabalho. Sozinha, eu fico pensando no que eu errei, como é que eu posso resolver. Teve uma vez que eu estava enviando relatórios sobre notas regulatórias, vence hoje, vence amanhã, e eu acabei enviando a questão dos setores errados. Aí eu avisei a menina, acabei enviando errado, como eu era aprendiz, ela relevava um pouco. E após isso ela disse, não, tranquilo, você pode reenviar de novo, encaminhando a mensagem. Bom, o erro geralmente é bem difícil de se lidar, sozinho ou em grupo. Porém, sozinho, eu creio que eu fico mais pensativo no meu erro, buscando resolver logo e até um pouco triste por ter errado daquela forma. Meu trabalho é mais com atendimento ao cliente. Então, se eu buscar não solucionar ligeiramente aquele erro, pode afetar diretamente a vida de uma pessoa. Já em grupo, eu tento explicar demais, às vezes para proteger minha imagem e também ter a solução mais rápida para o cliente. Eu admito, em grupo eu fico mais nervosa e sozinha eu sou um pouco mais prática. Situação 2. Você tem uma ideia nova. Então, geralmente eu escrevo, eu elaboro, eu fico animada, gosto de mostrar as minhas ideias às pessoas. Gosto de estar procurando buscar algo melhor também para poder diversificar essa ideia. E em grupo, eu procuro alguém para dar uma opinião, se realmente é algo válido, se realmente isso vai para frente. Bom, ideias geralmente são coisas bem animadas, tanto quando você está individualmente quanto em grupo. Porém, individual, eu creio que a alegria é maior de você ter inventado aquilo, ter tido aquela ideia para aquela rotina administrativa. E sempre é bom elaborar, projetar direitinho para a ideia dar certo. Em grupo, a gente consegue compartilhar melhor essa ideia e até inovar dentro da ideia. Creio que em grupo a experiência é bem melhor. A gente devia normalizar a ideia crua, né? Ideia não precisa nascer pronta, precisa nascer, né? E agora, dando início ao bloco 3, vamos falar sobre inteligência artificial e análise comportamental. Como a IA pode ser usada para entender ou até prever comportamentos nas organizações? Com a IA e análise de pessoas, conseguimos cruzar dados de desempenho, satisfação, produtividade e prever, por exemplo, a rotatividade, o burnout e até identificar líderes emergentes. É um avanço importante para a tomada de decisão mais estratégica. E os limites éticos? Como equilibrar tecnologia e privacidade? Esse é um grande desafio, Daniele, tanto no setor público quanto no setor privado. O uso da IA precisa ser transparente, ético e alinhado à LGPD, como também usado com responsabilidade. Não é sobre controlar o comportamento, mas entender tendências e apoiar o desenvolvimento das pessoas. Falando agora do bloco 4, casos práticos. Pedro, você conhece algum exemplo de empresa que já aplica essas ferramentas? Sim, Fabrícia. Empresas como a Microsoft e o Google usam análise de dados para prever engajamento, identificar padrões e comportamento e criar ambientes mais produtivos. No Brasil, algumas startups de RH já estão fazendo isso com foco em cultura organizacional. Isabela, e se uma pequena empresa quiser começar, por onde ela pode ir? Pode começar com ferramentas básicas de avaliação de desempenho, entrevistas periódicas e cruzamento de dados qualitativos com métricas simples. O importante é desenvolver uma cultura de dados e humanização ao mesmo tempo. Agora que falamos sobre os casos práticos, vamos dar início à dinâmica sobre mitos e verdades, sobre as dúvidas mais frequentes quando tratamos desse tema. Caso tenha outras dúvidas, iremos acompanhar os comentários para maior interação. Contamos com a participação de vocês. Vamos lá? Vamos fazer um jogo rápido, mito ou verdade. E por quê?
A IA pode substituir o setor de RH? Mito. A IA apoia, mas a gestão de pessoas exige sensibilidade, ética e contexto que a máquina não alcança. Pessoas felizes produzem mais? Verdade. Estudos mostram que o bem-estar emocional está diretamente ligado ao desempenho do colaborador. Grupos sempre tomam decisões melhores que indivíduos? Isso é um mito. Em alguns casos, o grupo pode reforçar decisões equivocadas por conformismo. A IA elimina o viés nos processos seletivos? Mito. Se a base de dados for enviesada, a IA apenas automatiza o preconceito. Cultura pesa mais que salário na retenção de talentos? Isso é verdade. Ao longo prazo, a cultura e o clima organizacional têm mais impacto que o salário em si. Agora vamos dar início ao bloco de perguntas e respostas. Nesse bloco, os nossos entrevistados estarão à disposição dos ouvintes para tirar dúvidas e responder perguntas. Estamos de olho nos comentários. Enquanto vocês interagem, iremos prosseguir com as perguntas e dúvidas sobre o tema que recebemos durante a pesquisa de conteúdo. Vamos lá? Primeira pergunta: como lidar com funcionários resistentes à tecnologia? Mostrando benefícios reais e envolvendo-os nos processos de mudança. Muitas vezes, a resistência é medo do desconhecido. E investindo em capacitação e comunicação clara. Pessoas que entendem o porquê tendem a colaborar mais com o como. Agora, a segunda pergunta: como a análise comportamental pode ajudar na resolução de conflitos entre equipes? A análise comportamental ajuda a identificar padrões de comportamento e gatilhos de conflito. Às vezes, um conflito não é pessoal, é fruto de estilos de comunicação diferentes. Quando entendemos isso, conseguimos intervir com estratégias mais eficazes. Eu concordo. Além disso, usar ferramentas como avaliação de DISC ou feedback 360 pode ajudar as lideranças a visualizar esses conflitos antes que eles se tornem grandes demais. A mediação se torna mais objetiva e menos emocional. Bom, terceira pergunta: a IA pode ajudar no desenvolvimento de líderes dentro da organização? Sim, a IA ela pode identificar padrões de comportamento associados à liderança, como proatividade, engajamento e colaboração. Com isso, é possível criar programas personalizados de desenvolvimento para quem tem esse perfil. Exato, Isabela. Além disso, pode analisar feedbacks e avaliações para indicar quem já exerce liderança informal. Isso é ótimo para programas de sucessão e dá oportunidades a talentos que, de outra forma, passariam até despercebidos. Ótimo. Agora a quarta pergunta é: qual o papel da cultura organizacional na aceitação de novas tecnologias como a IA? É fundamental. Uma cultura aberta à inovação e ao aprendizado contínuo tende a aceitar melhor a IA, mas se a cultura é rígida ou punitiva, qualquer novidade gera medo ou resistência. E cultura não se muda da noite para o dia. É um trabalho de longo prazo e com comunicação clara, envolvimento da liderança e valorização da transparência. Quando as pessoas elas confiam na empresa, elas confiam na tecnologia que ela propõe. E agora, pessoal, estamos chegando ao final desse quarto episódio, que foi comportamento individual em grupo com a IA. E vamos lá. Pedro, o que você destacaria como principal aprendizado dessa nossa conversa? A importância de entender o comportamento como um elemento estratégico da gestão. Ele não é um detalhe, é o que movimenta toda a organização. E você, Isabela, que dica dá para quem quer estudar mais sobre esse tema? Estudar autores como Schiavenato, Robbins, Skinner, Heisenberg e acompanhar as evoluções da IA e RH digital, porque esse é o futuro da gestão.
E assim a gente chega ao fim de mais um episódio. E hoje mergulhamos fundo em um tema que toca todos nós diariamente, o comportamento humano, tanto no nível individual quanto em grupo. E ao longo dessa conversa, a gente percebeu como o indivíduo carrega uma complexidade única, guiado por valores, crenças, experiências pessoais e sua personalidade. Mas também vimos que quando estamos em grupo, algo acontece. Nossas atitudes podem mudar. A influência social, o desejo de pertencimento e a pressão dos pares. Tudo isso pode nos moldar, por mais que a gente ache que está no controle o tempo todo. Pensa em quantas vezes você já se pegou concordando com algo só porque o seu grupo concordava. Ou então riu de uma piada que sozinho não tivesse graça. Ou então se comportou de forma mais extrovertida ou mais tímida, dependendo de quem estava ao seu redor. É natural. A gente é social por natureza, mas é importante ter consciência disso. Discutimos também alguns conceitos importantes, como conformismo, liderança, papéis sociais e até como certos grupos podem ampliar comportamentos, positivos ou negativos. Desde um time de trabalho que se apoia mutuamente, até casos de comportamentos de manada, em que decisões coletivas são tomadas sem muito questionamento. E talvez a grande reflexão aqui seja como equilibrar nossa autenticidade individual com a dinâmica dos grupos dos quais fazemos parte. Não é uma tarefa fácil, mas reconhecer essa dualidade é o primeiro passo para lidar melhor com ela. Termos consciência do quanto somos influenciados e do quanto também influenciamos. Pode nos tornar pessoas mais atentas, mais críticas e também mais empáticas. Então fica o convite para vocês. Observem-se, percebam-se como se age sozinho e como muda em diferentes grupos. Questionem suas escolhas, seus julgamentos e suas opiniões. São seus ou estão sendo moldados por pressões externas? Isso não é um problema para si, mas é um ponto de atenção. E lembrem-se, fazer parte de um grupo não significa perder a individualidade. E agir de forma autêntica não significa ignorar o coletivo. A beleza está justamente em encontrar esse equilíbrio, onde o eu e o nós coexistem, se complementam e se fortalecem. E antes de encerrar, eu queria agradecer a vocês que nos acompanharam até aqui. E se esse episódio te fez pensar, compartilhe com alguém. Leve essa conversa adiante, afinal é no diálogo que a gente cresce, aprende e se transforma. Eu também queria agradecer a Pedro, a Isabela e a Daniele por essa conversa muito produtiva e muito interessante. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer poder participar desse episódio, como também participar da troca de conhecimentos que tivemos por aqui. Esse tema deve estar sempre presente, pois a IA hoje, principalmente nos algoritmos das redes sociais, nos empurra para dentro de bolhas. Ela mostra o que a gente já gosta e o que o nosso grupo consome. Isso reforça nossos padrões. Você vai ficando cercado por opiniões iguais e começa a achar que todo mundo pensa como você. Isso afeta como a gente se posiciona e o que compartilha e até o que acredita. A IA não obriga, mas direciona. E muitas vezes a gente nem percebe. Devemos se observar mais. Perguntar, eu estou fazendo isso porque eu quero ou porque esperam isso de mim? Parece simples, mas essa pergunta pode mudar muita coisa. A autenticidade começa quando a gente se escuta mais do que escuta os algoritmos ou as expectativas dos outros. E tudo bem se a gente não agradar todo mundo. É aí que a gente começa a se conhecer de verdade. Gente, eu nem sei por onde começar esse agradecimento, de verdade. Eu tô com o coração cheio de coisa boa pra dividir com vocês. Antes de me despedir desse episódio tão especial, primeiro eu quero agradecer de forma muito genuína pelo convite de estar aqui hoje. Pra mim não é só uma gravação, não é só um bate-papo. É uma oportunidade de dividir vivências, de aprender junto, de parar um pouquinho a correria do dia a dia e olhar com mais carinho para aquilo que realmente importa, que são as pessoas. E eu quero usar esse momento para falar de algumas coisinhas que eu acredito que, de todo o coração, é o que eu espero que fiquem com vocês. Aí, do outro lado, depois que esse episódio acabar. Então,
primeiro ponto é o poder da escuta. Hoje a gente falou muito de comportamento individual, de comportamento em grupo, de como a inteligência artificial pode nos ajudar a entender isso. Mas sabe o que eu acho que nunca pode faltar? É a escuta genuína. É quando a gente para ouvir de verdade, sem julgamento, sem interromper, sem pressa de ter aquela resposta pronta. Às vezes, uma escuta de qualidade resolve mais conflitos do que um relatório de pessoas. Pode acreditar. Outra coisa que eu faço questão de reforçar é: ninguém faz nada sozinho. Nenhuma transformação cultural, nenhuma melhoria de ambiente de trabalho, nenhuma inovação tecnológica funciona se não tiver gente engajada, gente colaborativa, disposta a crescer junto com a gente. Então, para vocês que estão ouvindo, valorize o colega do lado. Reconheça um bom trabalho, incentive a troca e principalmente celebre junto cada conquista, por menor que pareça. E aí vem um ponto que eu tenho falado cada vez mais. A tecnologia é uma ferramenta, mas não é um fim em si mesma. Eu sei que falar de IA empolga, é moderno, é futurista, é tendência, mas ela não substitui a sensibilidade humana. Não é a IA que dá bom dia, que nota quando a gente tá triste, que faz uma piada para aliviar a tensão. Que faz isso somos nós, humanos. Então, vamos usar essa aliada incrível para dar um suporte, mas sem terceirizar ou querer substituir pessoas por máquinas. Outro aprendizado que eu carrego comigo e quero deixar aqui é que a vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. Quando a gente trabalha com pessoas, é natural errar, falhar, não saber tudo, e tá tudo bem. A IA pode ajudar a reduzir os erros, mas não vai nos impedir de ser humanos. Então, que a gente aceite nossos limites, peça ajuda quando precisar e crie espaços seguros para os outros fazerem o mesmo. Eu também quero aproveitar para agradecer cada pessoa que parou o que está fazendo para ouvir esse episódio. Eu sei que a gente vive na correria, trabalho, estudo, casa, família, e reservou, esse tempo para ouvir uma conversa como essa forma de cuidado com vocês mesmos, de investir em crescimento. Então, sintam-se abraçados e abraçadas por mim agora. E antes que eu esqueça, levem esse conteúdo adiante. A melhor forma de valorizar esse tempo é compartilhar. Mandar esse episódio para aquele colega de trabalho que está precisando ouvir, para o líder que quer melhorar a gestão da equipe, para o time de RH que está em busca de novas ideias. Cada ouvinte novo é uma sementinha de mudança plantada dentro de outra organização. E por fim, eu queria dizer para vocês para não terem medo de testar, de perguntar, de inovar. A gente está falando de um tema muito vivo, que muda o tempo todo. Então, estudem, se informem, não percam a essência humana no meio do caminho. Eu estou muito feliz por ter feito parte disso. Hoje foi uma troca genuína, leve, profunda, tudo junto, do jeito que eu mais gosto. E para quem quiser continuar essa conversa comigo, eu tô nas redes sociais, no LinkedIn. Adoro trocar ideias, ouvir histórias, aprender como é a experiência de vocês também. Então, me procurem, mandem mensagem. Eu vou adorar saber como esse episódio impactou vocês e como estão aplicando isso no dia a dia. Então, para encerrar, eu quero dizer que, de verdade, vocês sejam cuidadosos, curiosos e sejam atentos. Acima de tudo, sejam humanos. A tecnologia é incrível, mas são conexões entre pessoas que mudam o mundo. Um beijo enorme e muito obrigada mais uma vez por estarem comigo. Foi um prazer enorme ter feito parte desse podcast.
isso, gente. Compartilhe esse episódio com quem também vai se interessar por esse tema. E claro, comenta o que vocês acharam. Também quero agradecer à minha parceira Fabrícia e aos nossos queridos convidados, Pedro e Isabela, por esse maravilhoso diálogo. A participação de vocês será sempre muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Até a próxima, pessoal!